Quero te ajudar a compreender a voz de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você é, para ouvir a Deus, você precisa buscá-lo. Muita gente quer assim, eu quero ouvir a Deus. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. O pessoal acha que está até falando em línguas estranhas, né? Fala comigo, fala comigo. Não. Você precisa buscar a Deus, independente se Ele vai falar com você ou não, porque você precisa buscar. Moisés foi um cara que teve grandes experiências, enormes, de ouvir a Deus. Mas chegou um momento que ele estava falando assim, Deus, eu não quero seus milagres, eu não quero suas maravilhas, eu quero o Senhor, se revela a mim. Ou seja, primeira coisa, se você quer ouvir a Deus, busque a Deus. Tenha um interesse de conhecer a Deus. E como você pode conhecer a Deus? Cara, não tem como, é na oração. É no seu relacionamento com Deus. Isso é conhecer a Deus. Então, não adianta falar assim, eu queria ouvir. A gente ouve algumas pessoas, Deus falou comigo. Não, calma. Outra coisa que você precisa entender é que Deus fala assim de várias formas, mas a principal é através da Bíblia. Por causa da Bíblia que nós conhecemos sobre Deus. Então, muitas pessoas querem essas experiências malucas aí. Você já deve ter ouvido, se você não ouviu, de um pastor que falou que Deus falou com ele e que ele tinha que ter relação sexual com a irmã da igreja. Aí você fica assim, sério? O que me pasma é o que? A mulher fala, já que o pastor falou, né? Olha só, safadeza dos dois, né? Ou talvez só desse pastor aí. E o marido fala, vou concordar. Cara, toda voz que você ouvir, qualquer outra forma que Deus falar com você, seja através de pessoas, tem que passar pela Bíblia. A Bíblia é o grito de Deus em carta, impressa. Então Deus fala principalmente através da Bíblia. Qualquer outra forma que falar, tem que passar. Então Deus precisa, falar, e Ele não vai contra a sua própria palavra. Não faz sentido nenhum. Então não acredite em revelação, em outras formas que são contra a Bíblia. Você tem que tomar bastante cuidado. Deus fala através de sonhos. Eu sonhei que eu estava caindo num avião e estava caindo sobre o mar e aí eu estava comendo pipoca. Foi Deus que falou comigo? Não. Todo sonho tem que ter um entendimento, tem que ter um propósito. Na verdade, algumas pessoas já tiveram sonhos que Deus estava falando, mas não buscaram a interpretação. E você precisa entender a voz de Deus. Então, você precisa, se você receber um sonho que tem um sentido, que continua na sua mente, no seu coração, então começa, Deus, me explique esse negócio. Daniel teve esse sonho profético e ele buscou entender. Até que falou, agora sim, Deus enviou um anjo, porque esse homem estava clamando por resposta. Então Deus fala através de sonhos. Deus também fala através de profecia. Alguém que é usado para direcionar a sua vida. E isso pode ser através de uma pregação, porque Deus fala muito através de pregação. E pode ser uma visão. Uma pessoa que tem algo, ela não está dormindo, mas ela enxerga algo na sua frente. Ela tem um entendimento e te fala. E tudo isso deve ser julgado através da Bíblia. Então Deus fala assim através de profecia. Eu já recebi muitas profecias. E a gente deve julgá-las para ver se está de acordo. Então Deus fala através de sonhos, através de visões, através de profecias. E Deus pode falar através de canções. Nós não podemos limitar como Deus fala. Mas lembrando, tudo tem que passar pela Bíblia. E a terceira coisa que eu quero te falar sobre ouvir a Deus é que você precisa estar em sintonia. Você lembra dos rádios antigos? Meu avô tinha que achar a sintonia certinha para ele ouvir. Agora estou ouvindo bem. Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar em sintonia com Ele. Como que eu faço isso? Através de uma vida de arrependimento. Através de uma vida de jejum e consagração. Isso é estar em sintonia. É quando você está na mesma frequência, você está sensível à voz de Deus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa buscá-lo de todo o coração, independente se Ele vai falar ou não. Eu tenho certeza que na semana passada, no mês passado, você abriu a Bíblia e falou, Deus, o que sai aqui é o que o Senhor falou. Ou você já até falou assim, Deus, será que eu faço isso? Cara, não é assim. Eu confesso para você, eu já fiz isso já muitas vezes.
Mas não é assim, é buscar a Deus, é conhecer a Deus. É quando você entende que Deus vai falar de várias formas, mas tudo passa pela Bíblia. E é quando você está em sintonia, está em jejum, em oração. Então, nós vemos isso. Davi foi um cara que ele estava tão ligado em Deus, que ele estava falando as coisas e era o próprio Deus usando a sua boca. Olha que sintonia. Jesus na cruz, ele fala várias frases de Davi. Imagine só, Davi e Jesus. Cabe até um vídeo, Jesus encontrando com Davi. Como ia ser? Mas voltando, ouvir a Deus significa estar em sintonia, em um relacionamento. E uma coisa que é muito importante das formas que Deus fala, que eu mais acredito, é que Deus fala também no seu interior. Essa voz que às vezes você acha que é a sua consciência, mas é o próprio Espírito Santo falando: meu filho, não faz isso, meu filho, faça isso. É um testemunho interior dentro de você. E você precisa avaliar isso. Você precisa saber, será que é a minha carne? Será que é o diabo que está falando? Se você não viu esse vídeo, o diabo fala, eu recomendo você ver esse vídeo. Ou é o Espírito Santo? Como que eu sei que é a voz dele? A voz de Deus. Ao mesmo tempo que é simples, é complexo. Simples, porque geralmente é contra a nossa vontade. Quando aquela voz fala assim: fale do meu amor para essa pessoa, você é a voz de Deus. Quando você vai ofertar, aquela voz: dá um pouquinho mais, é a voz de Deus. Quando você quer fazer uma coisa, tome cuidado. Eu me lembro uma vez que eu fui jogar bola. Eu estava sentindo que não era para eu jogar bola, mas eu estava na frente do campo, com dinheiro, com vontade de jogar bola. E uma voz: não jogue. E aí, falei: Deus, se é o Senhor mesmo, dá um sinal bem forte para eu não jogar bola. E aí, quando eu fui aquecer, para mim entrar dentro do campo, eu pisei numa poça de água e caí e bati a minha coxa e doeu muito. Falei: não, uma coincidência, fui jogar bola. Cara, pra que eu fui jogar bola? Que problema. Eu lembrei da voz. Deus está falando com a gente diariamente. Isso não significa que você tem que: Deus, será que eu ando na rua ou na calçada? Fala comigo. Se você andar na rua, você vai encontrar com ele mais rápido. Não. Mas é você ter a disposição de sempre estar em sintonia com ele. Ouvir a Deus é extremamente perigoso, porque quando Ele fala, tudo muda. Quando Deus fala, Ele te tira da zona de conforto. A coisa mais perigosa do mundo é a voz de Deus, porque todas as vezes tudo vai se mover por causa da voz do Senhor. Por isso você tem que estar atento, porque quando Ele fala, você não faz, você corre perigo, você vai colher consequências. Mas quando Ele fala e você obedece, você vai receber tantas coisas, você vai entender tantas coisas e vai ter essa disposição. Muitas pessoas vão rejeitando essa voz, vão se distanciando da voz, ao ponto que já estão tão longe da voz de Deus, que não tem experiência nenhuma. Deus é para todos aqueles que querem. É interessante que a Bíblia vai descrever justamente isso. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O próprio Deus está dizendo: clame. Não é pedir: Deus, fala comigo. Não, clame e eu vou te responder. Deus pode responder. Eu já vi gente falar que já ouviu a Deus através da natureza. Gente já foi tocado por Deus com foto, com lembranças. Deus fala de várias formas, nós não podemos prender, mas a voz de Deus é como a voz de muitas águas. É interessante que muitos homens de Deus tiveram essas experiências de ouvir a Deus. Moisés ouviu, Daniel ouviu, Davi ouviu, Elias ouviu a voz de Deus. Cara, que tremendo. Elias, quando estava no seu momento de crise, ele sobe a caverna, ele vai em busca de respostas. E sabe de uma coisa, Deus não acha ruim quando você vai em busca de respostas, mas não para mandar: fala aí, não, mas com humildade, não com ar de superioridade, mas se prostrando. Elias estava querendo resposta porque ele não estava entendendo como estava a sua vida.
E é interessante que quando ele entra naquela caverna, ele começa a ouvir um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Talvez ele estava esperando uma coisa grandiosa. Veio fogo. Deus não estava no fogo. Aconteceu vários barulhos. Mas a Bíblia vai escrever que uma voz mansa e suave veio. Uma brisa. E Deus disse: Elias, o que você está fazendo aqui? E eles começaram a relacionar, a conversar. Cara, que coisa fantástica, conversar com Deus. Isso é acessível a nós. Isso é acessível a você. Basta você ter a disposição. Basta você entrar em sintonia. E Deus vai falar com você. Que coisa maravilhosa. Que coisa profunda é filhos que ouvem a voz e obedecem. Que não rejeitam, mas estão dispostos a dizer: Senhor, eu quero te ouvir. Abre os meus ouvidos para que eu possa te ouvir. Abre os meus ouvidos para que eu possa dizer às pessoas. Deus quer pessoas que ouvem para professar. É tão bom quando a gente ouve alguém dizer: Deus falou comigo. Você fica assim: uau, como? Mas lembre-se, pode ser através de uma coisa grandiosa, estrondosa, mas pode ser uma brisa suave no seu interior. Por isso, escute mais a Deus e entre em sintonia, porque Ele quer falar com você.